A palavra do Senhor, ela nos ensina que ninguém sabe orar. Ah, pastor, eu conheço pessoas que oram muito bem, né? Não. Nós sabemos falar com Deus. Paulo mesmo dizia, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso sim, o Espírito Santo, ele faz isso. Ele intercede por mim, ele intercede por você. Ele sabe do que nós precisamos, ele sabe das nossas dores, ele sabe do que nós necessitamos. E por isso é tão importante você orar, mesmo que você ache que você não sabe orar, mesmo que você ache que você não tem força para orar, mas não é você, é Deus em você. É a mão de Deus agindo, é o poder de Deus operando da tua vida. É nisso que você deve confiar, é nisso que você deve se apegar. O Senhor cuida de nós. A sua presença é na nossa vida. Quando nós oramos, nós estamos abrindo o nosso coração e permitindo ao Espírito Santo que venha agir em nosso favor, que venha operar em nosso favor, que venha trabalhar em nosso favor. Então nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar a presença do Senhor, nunca deixe de buscar a presença de Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 65, no versículo de número 2, ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. E esse versículo aqui, ele é bem claro, né? E é a realidade da vida. Porque todas as pessoas, até mesmo aqueles que dizem que não creem em Deus, é na hora da luta, na hora da dor, elas vão clamar ao Senhor. Elas virão ao Senhor. E Ele ouve a nossa oração. O nosso Pai, Ele é glorioso, meu irmão. Ele é maravilhoso. Ele não falta, Ele não falha. Ele é Deus fiel para todo aquele que nele crê e a Ele clama. Clama a mim, é o desejo dEle, que todas as pessoas que estão passando em luta, em dificuldade, venham a Ele, buscando nele vitória, buscando nele resposta. A ti virá toda a carne. Até aqueles que dizem que não acreditam em Deus, é na hora do aperto, na hora da luta, na hora da dor, na hora da angústia, elas vão dizer, ai meu Deus, me ajuda meu Deus, entra com providência na minha vida, meu Deus. Mesmo aqueles que dizem que Deus não existe, mesmo aqueles que falam que Deus não faz nada, que Deus não ouve, que Deus é religião, que é bobagem, esses também, nas horas mais difíceis da vida, nas horas mais complicadas, na sua batalha, eles acabam se voltando para Deus, acabam pedindo para Deus, acabam pedindo socorro. E nosso Deus é tão bom, nosso Deus é tão maravilhoso que Ele cuida. Nosso Deus é tão maravilhoso que Ele ouve, que Ele atende o clamor do aflito, o clamor do necessitado. Então ore, não tenha vergonha, não tenha preguiça, não se preocupe. Ah, pastor, eu não oro muito porque eu não tenho fé. Não, Deus está mandando você orar. Fé é perseverar, fé é buscar. Ele diz na sua palavra que havia uma senhora que ela era uma viúva, era desamparada, ela tinha uma causa, e ela pedia, mas o juiz não queria nem lhe ouvir, mas ela insistia, clamava, até que aquele juiz teve que atender a causa daquela senhora. E o Senhor está dizendo, se o injusto juiz, ele atendeu ela por causa da sua perseverança, atendeu ela por causa do seu esforço, porque ela incomodou ele, o Senhor diz, digo-vos, depressa, o Senhor Deus lhes fará justiça. E ele faz uma pergunta, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aqui o Senhor está dizendo, a fé é aqueles que têm coragem de lutar, fé é aquele que insiste, aquele que não desiste, aquele que vai em frente, aquele que persevera. A fé é medida pela sua perseverança. Uma grande fé não desiste, uma grande fé continua, uma grande fé clama a Deus, uma grande fé se recusa a desistir, a desanimar. Uma grande fé, ela se recusa a olhar para trás, mas ela olha somente para cima, para o alto, para aquele que lhe pode ajudar, para aquele que lhe pode atender, para aquele que pode mover. A mão que move o mundo é a mão do nosso Deus, aquele que pode mover todas as coisas e julgar a nossa causa.
E o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, Ele, o Senhor, fará justiça depressa. Então, em nome de Jesus, continue clamando, continue buscando, continue insistindo, continue pedindo, continue indo até o Senhor, porque o Senhor, Ele quer que você seja uma pessoa de fé. Aqui é uma pergunta: quando, porém, o Filho do Homem, porventura vier, porventura achará fé na terra? Ele quer que você seja exceção. Eu sei que a maioria não crê, a maioria não está nem aí para a promessa de Deus. A maioria quer que Deus responda do jeito dela, na hora dela, e não tem perseverança, não tem o coração correto para entender que Deus faz tudo perfeito e que nós queremos que Ele faça de qualquer jeito, que Ele faça as coisas meia boca. Não, Deus vai fazer perfeito se você esperar. Mas se você não esperar, você vai perder a bênção. Se você não esperar, você é que vai perder a vitória. A palavra do Senhor diz em Isaías 65, versículo 24: e será que antes que clamam eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esse é o nosso Deus. Precisamos estar sempre ligados na oração. Não tem como você manter um relacionamento com Deus sem viver em oração. É claro que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo que precisamos antes mesmo de pedir. Mas oração não é uma necessidade para Deus, é uma necessidade para mim, uma necessidade para você. Somos nós que precisamos chegar até Ele. É essencial se nós queremos continuar vivendo a nossa fé, caminhando no sobrenatural, porque sem essa comunhão, sem estimular a nossa vida espiritual, nós vamos enfraquecer, nós vamos fracassar. E Deus não quer que você enfraqueça. Deus quer que você continue caminhando, ainda que você se sinta uma pessoa limitada, uma pessoa falha, uma pessoa sem merecimento. Mas em nome de Jesus, continue buscando, porque nós não sabemos como orar corretamente, mas o Senhor diz que a perseverança, a fé, a insistência, quando Ele disse: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, vai acontecer um milagre. É um desafio todos os dias. É um desafio para mim, é um desafio para você. É claro que não é agradável. É claro que é uma luta, uma guerra, uma peleja, uma batalha. O próprio apóstolo Paulo disse: vocês não sabem o quanto eu tenho batalhado em oração. Mas a graça de Deus é imensa. Ele nos concedeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está te ajudando, não desista. O Espírito Santo está te ajudando, continue. O Espírito Santo está ajudando, peça força para Ele. Ele vai te ajudar você entrar no Santo dos Santos e receber a tua vitória. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, mesmo que você sinta que Deus não está ouvindo, que muitas vezes isso acontece mesmo, a pessoa ora: mas Deus não está nem me ouvindo, eu não sinto no meu coração nenhum sentimento de fé. Tudo bem, não se preocupe com o que você sente ou não, se preocupe com a promessa, creia na promessa, declare a promessa. É isso. Deus não disse para Ezequiel: sinta, Ezequiel, alguma coisa. Ele disse: profetiza, Ezequiel. Ele não disse: Ezequiel, sinta, Ezequiel, sinta o sentimento, Ezequiel. Não, ele disse: Ezequiel, Ezequiel, profetiza, filho do homem, profetiza o Espírito Santo. E ele profetizou, e o milagre aconteceu. Em nome de Jesus, não desista de profetizar, de crer, de esperar, porque o Senhor também tem milagre para a tua vida. Receba esta palavra, fortaleça a tua fé, se levante nessa presença boa, santa e maravilhosa do Senhor. E eu tenho certeza que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu fará da forma que Ele prometeu, porque o nosso Deus, Ele não falha. Quem falha é o homem, mas Deus não falha, e Ele é poderoso para te dar vitória. Receba esta palavra, receba esta fé, e em nome de Jesus Ele diz: será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então aqui está uma prova de que Deus ouve a minha e a tua oração. Continue orando e crendo que a vitória virá, em nome de Jesus.